O milionário faz surpreendente ligação para a empregada negra que mudaria uma vida na madrugada. Era uma noite fria de outono em São Paulo. A mansão de Paulo brilhava sob as luzes artificiais, refletindo uma vida que todos invejavam. Entre cristais e sorrisos ensaiados, o jovem milionário se sentia como um prisioneiro em seu próprio castelo. O relógio na parede marcava 23 horas, e ele, vestido em um elegante terno, olhava pela janela buscando algo que não sabia identificar. Em um impulso, pegou o celular e decidiu fazer uma ligação inesperada. Luciana! A voz dele tremia de uma forma que ele nunca esperaria. Ela, sua recém-contratada empregada, atendeu com um tom surpreso. Sim, senhor. A resposta dela era direta e firme, como sempre. Mas havia algo mais na voz. Dela uma força. Paulo nunca tinha visto Luciana mais do que uma funcionária. Mas aquela noite era diferente. O ambiente opulento parecia distante, e a conexão entre eles estava mais forte do que qualquer coisa que ele já havia experimentado. Enquanto conversavam, Paulo se viu desnudando suas inseguranças, revelando os medos que o cercavam. Falou sobre a pressão da família, a necessidade de mostrar uma imagem perfeita. A tensão da sua vida se desfez em cada palavra. Luciana ouvia, quase sem respirar, percebendo que aquele milionário não era como os outros que costumava conhecer. Um lado humano e vulnerável surgiu, e a força dela, por sua vez, o atraía. Eu sei como é sentir que não se encaixa em lugar nenhum, disse ela, entrando na dança do sentimento que crescia entre eles. Era mais do que a generosidade do emprego, era uma empatia profunda, algo raro. Mas as coisas mudaram quando a mãe possessiva de Paulo, uma figura imponente em sua vida, descobriu sobre a ligação. Ajudava a manter as aparências e não hesitou em soltar palavras cortantes. Filho, você não pode se misturar com pessoas assim. O preconceito dela emanava sombras em seus sonhos e seus sentimentos, fazendo Paulo sentir-se pequeno novamente. Sua rebeldia crescia, mas a batalha interna entre amor e obrigação se tornara assustadora. Enquanto isso, Luciana se via em um dilema. Devia arriscar o que havia construído com tanta luta ou proteger sua solidão. As inseguranças e os sonhos dela também vinham à tona nas conversas furtivas que começaram a ter. O abrigo que encontraram um no outro se tornava um refúgio até que tudo começou a parecer impossível. Em uma dessas noites, enquanto trocavam promessas e olhares cheios de intensidade, um telefonema cortou a atmosfera. O celular de Paulo vibrava insistentemente, trazendo de volta a realidade que não podiam ignorar. Ele olhou para Luciana, os olhos expressando tudo que as palavras não podiam dizer. O que viria a seguir? Eles estavam prontos para enfrentar as tempestades que surgiriam. Ou aquele momento de ligação inesperada era apenas um sonho efêmero. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O telefone de Paulo vibrou novamente, cortando a conexão que havia se estabelecido com Luciana. A tensão pairava no ar como uma nuvem pesada, mas ele não podia ignorar a chamada. Olhou rapidamente para a tela. Era sua mãe. O coração acelerou, um nó no estômago. Ele hesitou, mas respondeu. Alô? Sua voz estava entrecortada, a ansiedade tentando dominar. Mas, do outro lado, não era a voz familiar da mãe que respondeu. Era uma mulher, e a aflição era clara. Paulo, é a sua irmã Beatriz. Precisamos falar. É urgente.
Beatriz, o sangue esvaiu do rosto dele. Haviam anos desde que a irmã se mudara para fora do país e, nas raras vezes que falavam, o assunto sempre era leve, superficial. Mas agora, a urgência na voz dela o fez sentir um arrepio na nuca. O que aconteceu? Ele perguntou, já sabendo que algo estava muito errado. É sobre a nossa mãe. A voz dela tremia e Paulo prontamente se endireitou na cadeira. O que você não sabe? Luciana observava da sua posição no sofá, os olhos arregalados e cheios de preocupação. Sentia que toda a liberdade que havia começado a experimentar ao falar com Paulo estava escapando por entre os dedos. Enquanto ela absorvia a atenção, a atmosfera se tornava sufocante. O que aconteceu? Paulo insistiu, a voz se elevando. Fala logo! Ela tem um segredo, um que pode mudar tudo. A voz de Beatriz estava entrecortada por soluços. Ela não é quem você pensa que é. Paulo sentiu um frio na espinha. O mundo ao seu redor começou a girar. Segredo? O que poderia ser tão devastador a ponto de abalar a estrutura da sua vida perfeita? E a mãe dele, tão controladora, tão firme e proeminente. O que ela esconderia? Beatriz, o que você quer dizer com isso? Ele quase gritou. O que veio a seguir foi um sussurro carregado de dor. Ela teve um relacionamento com um homem que não é do nosso nível social. E a voz dela hesitou. E ele é o pai que nunca conhecemos. A revelação ressoou como um golpe. As palavras ficaram suspensas no ar, cortando a conexão emocional que ele tinha com a mãe. Luciana sentiu o peso do silêncio. O olhar de Paulo se perdeu, a mente fogarneando. O quê? Como assim? Ele murmurou. Processos mentais tentando acomodar a bomba que acabara de desabar. Mas antes que Beatriz pudesse explicar mais, uma batida forte na porta da mansão interrompeu tudo. Era como se o universo estivesse conspirando para arruinar o que restava de sua paz. O que foi isso? Ele se virou para Luciana, que estava tão afligida quanto ele. Não sei, mas não parece bom. A voz dela era um mero eco de seu próprio medo. Mais uma batida, esta ainda mais insistente. Paulo levantou-se, a adrenalina pulsando em suas veias. Cada batida fazia seu estômago se contorcer. Ele olhou mais uma vez para Luciana, compartilhando o mesmo receio. O que mais poderia acontecer naquela noite? Ele foi até a porta, o coração batendo em descompasso, enquanto girava a maçaneta. No momento em que a porta se abriu, a visão que o aguardava fez seu mundo desmoronar ainda mais. Uma figura conhecida, mas perturbadora, estava paralisada no limiar entre a escuridão e a luz da mansão. Paulo, precisamos falar. Agora. É sobre o seu futuro. O velho advogado da família estava ali, e seu semblante dizia tudo. Tragédia estava a caminho. A tensão do momento o envolveu como uma teia. O que esse homem faria agora? E o que isso significava para ele e Luciana? Cada peça do quebra-cabeça de sua vida começava a deixar de lado a imagem perfeita que construiu. Paulo hesitou. A porta entreaberta revelava uma figura que ele nunca esperou ver novamente. O advogado da família, Sr. Leandro, com um olhar grave e transparecendo um peso que parecia incomodar apenas a ele. O coração de Paulo acelerou. Ele estava prestes a desvendar algo ainda mais perturbador do que o que Beatriz acabara de revelar. O que você quer? A voz de Paulo saiu quase em um sussurro, enquanto Luciana, ainda sentada no sofá, se virou para observar. Ela sentiu um nó na garganta. A tensão no ar era palpável. Paulo, precisamos conversar sobre o testamento da sua mãe. Leandro. Começou, mas a tensão ambiente cresceu. Ele não parecia à vontade. Era como se as palavras estivessem presas em sua garganta. O que isso tem a ver com a gente, Sr. Leandro? Indagou Paulo sem paciência. Ele estava em um estado de choque, incapaz de processar o que estava acontecendo. Existe um legado que sua mãe escondeu de todos, e não envolve apenas bens materiais ou dinheiro. Leandro hesitou, e Paulo sentiu uma sensação horrível de que a verdade seria ainda mais devastadora.
E antes que ele pudesse perguntar mais, um rugido de trovão cortou o céu, como se o universo estivesse se alinhando com a tormenta de sua vida. Luciana ficou tensa, sentindo a eletricidade no ar. Paulo, insistiu Leandro, a voz tremendo. Sua mãe não é quem você pensa. A relação dela com esse homem não foi apenas um romance. Ele era um bandido famoso, um criminoso que a fez se afastar de todos, incluindo você e sua irmã. A revelação caiu sobre Paulo como uma pedra, um peso esmagador que quase o derrubou. Por um momento, ele sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. O quê? A palavra saiu como um sussurro quase inaudível. Sua mãe contrabandeou informações para proteger você e sua família. Mas, continuou Leandro, a voz tensa, se isso se espalhar, todos ficarão em perigo e a reputação da família ficará arruinada para sempre. Luciana estava em choque, ouvindo tudo. Como ela poderia se envolver com alguém cuja mãe tinha tal passado? Cada palavra de Leandro era como um soco no estômago, e a conexão que começou a se formar entre ela e Paulo agora parecia uma ilusão, uma linha tênue prestes a ser cortada. Isso não pode ser verdade, Paulo gritou, a angústia deslizando para a raiva. A minha mãe sempre foi uma mulher respeitável, Leandro finalmente explicou. Ele entregou a Paulo um envelope empoeirado, um documento que supostamente provaria o que ele dizia. Mesmo sem querer, Paulo pegou o envelope e abriu, olhos arregalados, quanto ao possível conteúdo que poderia desgastar ainda mais sua vida. As palavras dançaram em sua frente, dando forma ao horror que agora se formava em sua mente. Crime organizado, envolvimento com tráfico. Ele mal conseguia se concentrar. Luciana se aproximou, colocando a mão em seu braço. Mas tudo que ele sentia era um abismo crescente entre eles. As batidas na porta começaram novamente, tão insistentes quanto os pensamentos na mente de Paulo. Ele se virou, coração acelerado. O que mais poderia acontecer? Com a presença do advogado e as sombras do que havia acabado de ouvir, o quebra-cabeça de sua existência começava a se desmontar. E então, uma batida final, ainda mais forte, fez com que o teto parecesse ruir. Paulo olhou para Leandro, depois novamente para Luciana. Uma pergunta pairava no ar. O que mais ele não sabia? Era possível que aquilo tudo, essa vida de riqueza e prestígio, fosse construída sobre um alicerce de mentiras? Viemos buscar informações sobre os caminhos que sua família temou, Paulo. A voz de uma autoridade do lado de fora quebrou. Silêncio, e um arrepio percorreu a coluna de todos na sala. As consequências de tudo estavam prestes a eclodir. O que aconteceria agora? A sua vida, agora repleta de segredos, estava prestes a mudar para sempre. Mas em que direção? Paulo hesitou. A porta entreaberta revelava uma figura que ele nunca esperou ver novamente. O advogado da família, Sr. Leandro, com um olhar grave e transparecendo um peso que parecia incomodar apenas a ele. O coração de Paulo acelerou. Ele estava prestes a desvendar algo ainda mais perturbador do que o que Beatriz acabara de revelar. O que você quer? A voz de Paulo saiu quase num sussurro, enquanto Luciana, ainda sentada no sofá, se virou para observar. Ela sentiu um nó na garganta. A tensão no ar era palpável. Paulo, precisamos conversar sobre o testamento da sua mãe. Leandro começou, mas a tensão ambiente cresceu. Ele não parecia à vontade. Era como se as palavras estivessem presas em sua garganta. O que isso tem a ver com a gente, Sr. Leandro? Indagou Paulo sem paciência. Ele estava em um estado de choque, incapaz de processar o que estava acontecendo. Existe um legado que sua mãe escondeu de todos, e não envolve apenas bens materiais ou dinheiro. Leandro hesitou, e Paulo sentiu uma sensação horrível de que a verdade seria ainda mais devastadora. E antes que ele pudesse perguntar mais, um rugido de trovão cortou o céu,
como se o universo estivesse se alinhando com a tormenta de sua vida. Luciana ficou tensa, sentindo a eletricidade no ar. Paulo, insistiu Leandro, a voz tremendo. Sua mãe não é quem você pensa. A relação dela com esse homem não foi apenas um romance. Ele era um bandido famoso, um criminoso que a fez se afastar de todos, incluindo você e sua irmã. A revelação caiu sobre Paulo como uma pedra, um peso esmagador que quase o derrubou. Por um momento, ele sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. O quê? A palavra saiu como um sussurro quase inaudível. Sua mãe contrabandeou informações para proteger você e sua família. Mas, continuou Leandro, a voz tensa, se isso se espalhar, todos ficarão em perigo, e a reputação da família ficará arruinada para sempre. Luciana estava em choque, ouvindo tudo. Como ela poderia se envolver com alguém cuja mãe tinha tal passado? Cada palavra de Leandro era como um soco no estômago. E a conexão que começou a se formar entre ela e Paulo agora parecia uma ilusão, uma linha tênue prestes a ser cortada. Isso não pode ser verdade! Paulo gritou, a angústia deslizando para a raiva. A minha mãe sempre foi uma mulher respeitável. Leandro finalmente explicou. Ele entregou a Paulo um envelope empoeirado, um documento que supostamente provaria o que ele dizia. Mesmo sem querer, Paulo pegou o envelope e abriu, olhos arregalados quanto ao possível conteúdo que poderia desgastar ainda mais sua vida. As palavras dançaram em sua frente, dando forma ao horror que agora se formava em sua mente. Crime organizado, envolvimento com tráfico, ele mal conseguia se concentrar. Luciana se aproximou, colocando a mão em seu braço, mas tudo o que ele sentia era um abismo crescente entre eles. As batidas na porta começaram novamente, tão insistentes quanto os pensamentos na mente de Paulo. Ele se virou, coração acelerado. O que mais poderia acontecer? Com a presença do advogado e as sombras do que havia acabado de ouvir, o quebra-cabeça de sua existência começava a se desmontar. E então, uma batida final, ainda mais forte, fez com que o teto parecesse ruir. Paulo olhou para Leandro, depois novamente para Luciana. Uma pergunta pairava no ar. O que mais ele não sabia? Era possível que aquilo tudo, essa vida de riqueza e prestígio, fosse construída sobre um alicerce de mentiras? Viemos buscar informações sobre os caminhos que sua família tomou, Paulo. A voz de uma autoridade, do lado de fora, quebrou o silêncio, e um arrepio percorreu a coluna de todos na sala. O advogado tinha acabado de abrir a boca para falar quando uma figura familiar surgiu na porta, quase como uma miragem do passado. Era a irmã de Paulo, Beatriz, com uma expressão que combinava medo e determinação. "Eu não estou sozinha!" ela exclamou, ofegante. "Eles estão atrás de nós, Paulo." As palavras dela cortaram como uma faca. Paulo mal teve tempo para processar a presença dela que, antes de ele perguntar, o som de sirenes começou a ecoar do lado de fora. Cada grito de sirene parecia fazer as paredes da mansão tremerem, enquanto as consequências das ações de sua mãe se tornavam ainda mais reais. Luciana e Paulo trocaram olhares, a confusão e o medo refletidos em seus rostos. O advogado ficou paralisado, visivelmente em choque. O que aquele homem soubera que estava agora prestes a resultar em uma situação insustentável? E quanto ao passado de Beatriz, o que ela ainda não havia contado? Beatriz avançou e, com um gesto urgente, puxou Paulo para mais perto. "A verdade sobre nossa mãe é muito mais terrível do que você imagina. E eu não posso falar aqui." Suas palavras ficaram presas, como se a tensão no ar pudesse engolir cada som. As sirenes ficaram mais altas, e Paulo estava prestes a perguntar quando, de repente, a luz da mansão piscou e se apagou, deixando todos no escuro. "O que está acontecendo?" gritou Luciana, a voz tremendo com o pânico. O abismo de incerteza se aprofundou. Enquanto a escuridão o cercava, Paulo percebeu que tudo o que havia acreditado até aquele momento poderia mudar instantaneamente. E o que mais estava pronto para ser revelado naquela noite?
Ele olhou para os rostos de Leandro, Luciana e Beatriz, os corações batendo em uníssono na escuridão, esperando pela tempestade que, sem dúvida, estava prestes a se abater sobre eles. A escuridão parecia se espessar, à medida que mais e mais revelações se desdobravam. Todo mundo na sala estava apreensivo, aguardando o que Paulo diria ou faria a seguir. A luz da casa estava apagada e o silêncio se tornava palpável, como se o próprio ar estivesse comprimido pela tensão. A única coisa que se ouvia eram as sirenes lá fora, como uma sinfonia de agonia. Paulo só conseguia pensar no que Beatriz acabara de dizer. Eles estão atrás de nós. O que isso significava? O que mais sua família escondia? Ele sentia o peito apertado, um nó na garganta. Precisava saber, mas estava paralisado, como se houvesse uma sombra sobre ele. Beatriz, quem são eles? Seu tom havia mudado, cheio de urgência. Ela não respondeu de imediato. Olhou para Luciana e depois para Leandro, como se estivesse pesando suas palavras. Finalmente respirou fundo. São da polícia, da divisão de crime. A ideia de ser pego por algo que não compreendia bem o apavorava. A tensão tornou-se mais intensa. O que você quer dizer com o passado dela? Paulo estava quase gritando, a adrenalina em sua corrente sanguínea fazendo a voz ressoar. Ele se virou para o advogado em busca de respostas. Leandro estava pálido, suas mãos tremiam. Paulo, precisamos de um lugar seguro. Se a polícia está atrás de você, mas ele não chegou a terminar a frase. No instante em que ele falava, um barulho estrondoso ecoou do lado de fora. As janelas vibraram e um grito desesperado cortou a escuridão. Eram passos pesados, homens gritando, vozes de ordem. A realidade estava batendo à porta de uma forma que ninguém imaginava. O que foi isso? Luciana sussurrou pálida. A batida na porta se tornou um estrondo ensurdecedor. A qualquer momento, aqueles que estavam do lado de fora poderiam entrar. O medo crescia entre eles, alimentado pela incerteza. O que mais poderia acontecer naquela noite? Temos que fazer algo, gritou Beatriz, o desespero ressoando em suas palavras. Antes que qualquer um pudesse puxar Paulo para fora, a porta da entrada se escancarou. A luz de lanternas penetrou na escuridão, revelando figuras vestidas de preto. Polícia! Um dos oficiais gritou, a voz firme e clara. Todos, mãos para cima! A cena se tornou um caos. Os gritos e ordens se misturaram em turbilhão de nervosismo. Paulo, ainda em estado de choque, deu um passo para trás, sua mente uma tempestade de pensamentos. Tudo o que acreditava estar seguro se desmoronava como um castelo de cartas, e em meio ao desconforto um gesto inesperado ecoou. Luciana, que antes era uma empregada em sua casa, agora estava se posicionando na frente dele. Com a cabeça erguida e olhos determinados, ela se interpôs entre Paulo e a polícia. Não! Ela exclamou. Ele não fez nada. Ele não está envolvido em nada disso. Paulo ficou chocado. O quê? Como ela poderia falar de forma tão destemida? Era uma cena que rompia com tudo que ele imaginara até então. Luciana parecia mais do que apenas uma empregada. Naquele momento, ela era uma heroína. Mas então, a verdadeira reviravolta deu um giro estrondoso. Entre os policiais, um deles deu um passo à frente. Era seu velho amigo, Ricardo, que Paulo não via há anos. Ele gritou, "Você tem que vir conosco, temos que resolver isso." E com aquelas palavras, algo se quebrou dentro de Paulo. Ele olhou para Luciana e a verdade estava se formando em sua mente. "Você sabe de alguma coisa, não sabe?" Ele perguntou, sua voz agora mais rouca. A realidade estava prestes a despedaçar todo o seu mundo novamente. E entre as revelações pendendo no ar, Paulo percebeu que não conhecia realmente Luciana. O que mais ela escondia? Luciana. O que você sabe sobre sua mãe? A pergunta estava ali, flutuando entre eles. Era um abismo. Ele estava perdido em um mar de incertezas e vulnerabilidades. As sirenes do lado de fora continuavam a gritar, e em meio a toda a confusão,
A única certeza que Paulo tinha era que nada seria mais como antes. Os laços estavam sendo testados, anedóticos se desmantelando e os segredos estavam prontos para serem revelados. Mas até onde a verdade os levaria? O que Luciana sabia que poderia mudar tudo? E a pergunta reverberava em sua mente quando o futuro deles parecia mais nebuloso do que nunca. Luciana, o que você sabe sobre sua mãe? A pergunta de Paulo pairou na escuridão como um relâmpago em dia nublado. Todos os olhares se voltaram para ela, como se a resposta pudesse trazer luz ao caos. Ela respirou fundo. A fé e a determinação que antes brilhavam em seus olhos agora eram substituídas por medo. Havia algo em sua expressão que falava mais do que palavras. Um segredo, uma verdade que parecia pesá-la. Paulo sentiu seu coração acelerar. Eu não posso falar agora, Luciana gaguejou, a voz mal conseguindo escapar. A sirene lá fora continuava a uivar, intensificando a urgência do momento. Paulo sentiu um frio na barriga. E então, algo estrondoso ecoou na sala. Não era apenas o barulho da polícia. O impacto forte, como se algo tivesse batido contra a mansão. O teto tremeu levemente e o chão vibrou sob seus pés. Um grito cortou o ar viciado. O que foi isso? Beatriz gritou, seus olhos se arregalando em horror. De repente, a porta da frente se abriu com um estrondo, e no limiar estava uma mulher, alta, de cabelos longos, com uma expressão sombria que gelou o sangue de Paulo. Era uma figura do passado que ele tinha certeza de que nunca veria novamente, sua mãe. Mas não era a mesma mulher que ele conheceu. O olhar dela era cheio de desespero, como se estivesse fugindo de algo além da compreensão. Não! Ela gritou, e a voz parecia reverberar contra as paredes. O silêncio pesado logo se transformou em uma cacofonia de emoções. O que você está fazendo aqui? Paulo perguntou, confuso e nervoso. As peças do quebra-cabeça começaram a se mover de forma desconexa. Eu não tenho muito tempo, ela disse, ofegante. Eles não podem saber que estou aqui, que você sabe. O olhar de Luciana para Paulo mudou. Havia uma imprevisibilidade, quase um medo de que o que sua mãe estava prestes a revelar pudesse arruinar tudo. Você não pode confiar nela. Luciana interveio, o pânico explícito em suas palavras. Tem algo errado. Mas antes que pudesse continuar, a mãe de Paulo fez um movimento brusco, revelando algo preso ao seu corpo. Uma pasta envelhecida, bem guardada, mas visivelmente desgastada. Paulo, isso é importante, ela insistiu, avançando como se tentasse atravessar uma linha invisível. Nele está tudo o que você precisa saber sobre o passado da nossa família. Um grito rasgado ecoou de fora. O advogado, pálido como um fantasma, tropeçou para trás. Temos que sair, ele gritou, a voz tremendo. A sala estava em alvoroço, nervos à flor da pele. Paulo, ainda segurando a pasta, sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. O que você escondeu? Gritou para sua mãe. Ah, dúvida queimando em seu coração. O que isso significa? Ela hesitou, os olhos cheios de lágrimas a traíam. Tudo o que você acreditou, Paulo, não é verdade. Você é. A palavra estava na ponta da língua, mas não saía. No instante em que ela estava prestes a revelar, um rugido feroz e ensurdecedor irrompeu do lado de fora. As janelas tremeram, e Paulo viu um flash de luz. Oh, não! Sua mãe sussurrou, terror se espalhando por seu rosto. Ele olhou para fora e a cena era de pura calamidade. Carros da polícia cercavam a mansão, e uma equipe SWAT estava se preparando para invadir. Homens armados se moviam como sombras, a tensão pairando no ar como uma tempestade prestes a desabar. Em nome da lei, saia! Com as mãos para cima. Alguém gritou lá fora. O mundo estava desmoronando. E Paulo se sentiu preso entre duas verdades. O que realmente estava acontecendo com sua família? Qual era o verdadeiro segredo que sua mãe estava protegendo? E a atenção agora estava em cada movimento dele. Ele segurava a pasta, sua chave para algo mais vasto, mas também uma armadilha de segredos. Paulo, sua mãe disse, quase num sussurro,
Não acredite neles. E no meio da desordem, Luciana se aproximou novamente, seu olhar se voltando para Paulo, buscando as respostas que ele ainda não tinha. O que ele faria? Luciana, ele gritou, sensação de urgência preenchendo sua voz. O que você quer? Ela hesitou, as palavras parecendo dançar na língua, mas o som de passos pesados se aproximava. A pressão aumentava e a pergunta pairava no ar. Qual a verdade que ele estava prestes a descobrir? O que mais sua mãe havia escondido? A tensão era palpável e a noite ainda tinha muito a revelar. E enquanto a porta se arrebentava com um estrondo, a única certeza que Paulo tinha era que seus laços estavam prestes a ser testados e a verdade, aquela verdade traiçoeira, estava se aproximando a passos largos. A porta se arrombou com uma força. Policiais armados invadiram a mansão, como se a escuridão estivesse prestes a ganhar vida. Paulo, ainda atordoado, não conseguia processar tudo. A luz das lanternas ficou ofuscante. Ele se virou para sua mãe, que agora estava pálida, percebendo que o que estava prestes a acontecer seria o divisor de águas de sua vida. Não, 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 Paulo murmurou, seu coração batendo descontroladamente. Ele olhou para Luciana, seus olhos pedindo uma explicação, um motivo para tudo aquilo. Mas o terror que se espalhava pela sala tornava a resposta impossível. Mantenha-se calmo, Paulo, gritou Beatriz, mas suas palavras soaram como um eco distante. O caos tomava conta, o pânico enraizado nas expressões de todos ali. As sirenes ainda ecoavam nas sombras. E Paulo sabia que a verdade estava prestes a ser revelada, mesmo que ele não estivesse pronto. Paulo! Sua mãe fez um movimento em direção a ele, mas um dos oficiais a deteve, seu olhar fixo e severo. A vontade dela de proteger o filho transparecia, mas a realidade não permitia ilusões. Onde está o seu pai? Um dos policiais perguntou, a voz firme e o olhar determinado. As palavras cortaram o ar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O que significava essa pergunta? Paulo balançou a cabeça, seu sangue corria gelado. O que você quer dizer com isso? Ele questionou, sua voz trêmula. O que estava acontecendo? Havia algo terrível emergindo das sombras. A mãe dele fechou os olhos com uma expressão de desespero. E quando ela finalmente falou, as palavras saíram arrastadas, como se cada sílaba fosse um peso mortal. Ele não é seu pai. Ela olhou para baixo. A dor em seu rosto era difícil de suportar. A sala parecia girar. O chão se movia sob os pés de Paulo, a realidade se desintegrando em 1000 pedaços. Como assim? Beatriz perguntou, quase em sussurro. Do que você está falando, mãe? A mente de Paulo tentava entender, mas o nó na garganta o impediu de falar. Ele olhou para Luciana, que parecia a única ainda com sanidade. É verdade, Paulo. Seu pai. A mãe começou, mas uma batida feroz interrompeu seu raciocínio. A porta lateral da mansão se estremeceu, e todos na sala se congelaram. O que está acontecendo? Luciana pediu, o medo transparente em sua voz. De repente, um grupo de homens invadiu a sala. Eles eram diferentes dos policiais. Membros de uma gangue, parte do submundo que sua mãe havia tentado esconder. Cadê o que você prometeu? O líder gritou com um tom agressivo. Paulo fez um passo para trás, sem acreditar no que via. A conexão estava sendo cortada. A tensão crescia como uma tempestade prestes a eclodir. O que você fez? Paulo disparou para sua mãe, sua voz cheia de revolta. Eu não queria que você soubesse, ela gritou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu só queria te proteger. Um oficial da polícia clamou por ordem, e naquele momento tudo virou um caos. As duas facções estavam prestes a colidir, cada um com sua agenda, e Paulo, no meio da tempestade, percebeu que estava prestes a perder tudo. A tensão explodiu quando um tiro soou, fazendo todos se jogarem ao chão. O barulho reverberava, e quando a poeira assentou,
Um grito irrompeu da boca de Beatriz. Mãe! Ela caiu aos pés da mãe, sua expressão congelada no horror. O mundo parecia estar se desfazendo e Paulo foi tomado por um desespero insuportável. Ele não poderia perder os dois, não agora. Quando a poeira se dissipou, Paulo se levantou. O olhar em seu rosto refletia uma determinação feroz. Ele não sabia como, mas a verdade que sua mãe havia tentado esconder estava diante dele. E isso mudaria tudo. Luciana! Gritou. Sua voz se ergueu sobre o caos. Não se aproxime de ninguém. Mas Luciana já tomava frente. Seu olhar fixo na mãe de Paulo, a única coisa capaz de iluminar a escuridão em um momento tão sombrio. E a reviravolta estava prestes a se concretizar. Uma confissão de lucidez. Luciana não era apenas uma empregada. O olhar que trocava com a mãe de Paulo, algo além de palavras, dizia tudo. Uma conexão profunda que Paulo nunca entendeu. Eu sou a sua irmã, Paulo. Luciana revelou, gaguejando, e as lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto. As palavras dela caíram como uma bomba na sala, estourando a realidade, mudando tudo de repente. O que isso significava? A confusão tomou conta. Agora Paulo enfrentava um abalo total. Não! Ele gritou desesperado, os ecos de suas emoções flutuando pela sala e deixando um silêncio ameaçador. São muitas perguntas e nenhuma resposta à vista. O que Paulo faria agora? Qual era a verdadeira história? A conexão que havia entre eles era mais extensa do que imaginava. E a verdade agora se tornava uma pergunta cruel. Até onde ele estaria disposto a ir para descobrir quem realmente era? A tempestade estava em seu auge, mas o verdadeiro caos estava apenas começando. A sala estava em silêncio inquietante, todos os olhos fixos em Luciana. A revelação dela ressoava como um trovão. Alguma coisa pesada pairava no ar. Paulo estava em choque. Seu coração batia descontrolado, como se tivesse sido jogado de um penhasco. Ele não sabia se deveria acreditar. A confusão misturava-se à dor e ao amor que começara a sentir por ela, e tudo parecia girar em torno dele. O que você quis dizer? A pergunta escapuliu entre seus lábios. Uma súplica, um pedido por mais. Era como se sua mente estivesse em um turbilhão de emoções. A verdade estava a poucos passos dele, mas ainda assim tão distante. Ele olhou para a mãe em busca de respostas, mas seu olhar era um mar de incertezas e arrependimento. Eu não posso acreditar que você seja minha irmã, gritou Beatriz, seu rosto desfigurado pela incredulidade. O próprio chão parecia desmoronar sob eles, e a tensão no ar era palpável, como uma corrente elétrica a zumbir por entre os corpos. Mas antes que Luciana pudesse responder, um barulho ensurdecedor interrompeu a cena. A porta lateral da mansão se arrebentou e novos rostos entraram, homens com a farda da polícia. E não era apenas a polícia, eram figuras conhecidas, ligadas ao submundo que Paulo não sabia que existia. Todos no chão, gritou um dos oficiais, e caos se instaurou na sala. Os homens armados invadiram, e a tensão sobre eles cresceu como um monstro faminto. Paulo não teve tempo de reagir. Ele notou que sua mãe estava se afastando, como se quisesse escapar do caos. E então, tudo aconteceu de uma vez. Um tiro foi disparado. O som cortou o ar, um instante de terror que gelou o sangue em suas veias. A mãe de Paulo caíra de joelhos. A expressão no rosto era um misto de dor e choque. Mãe! Ele gritou, a palavra saindo como um lamento. O que estava acontecendo? Uma explosão de adrenalina o atingiu. Ele se lançou em direção a ela, seus pés se movendo, como se quisessem correr para longe daquele pesadelo. Mas antes que pudesse alcançá-la, Luciana agarrou seu braço, os olhos arregalados em um misto de horror e determinação. Não, você não pode ir, ela exclamou, e o desespero na voz dela cortou suas chances de agir. E então, em meio ao caos, tudo se acalmou novamente. O silêncio se instalou como uma neblina. Paulo observou a cena em câmera lenta. A mãe estava caída, os olhos cerrados, e por um momento
Ele achou que o tempo tinha parado. E ali estava Luciana, segurando sua mão, mas o que ela fez a seguir foi um movimento ousado. Eu não sou apenas sua irmã, Paulo, disse ela, a voz quase inaudível. Eu sou também a filha dele. A revelação atingiu Paulo como uma bomba. As palavras dela ecoaram em sua mente, cada sílaba uma facada no coração. Ele olhou para ela, a confusão transformando-se em um turbilhão de emoções. O que você quer dizer com isso? Paulo sussurrou, seu rosto palpitando de incredulidade. Quem é ele? Mas antes que ela pudesse responder, alguém gritou lá fora novamente. A polícia estava se aproximando, cercando a mansão. Ninguém sai. O estalo da adrenalina voltou a subir. Luciana, agora com lágrimas nos olhos, segurou firme a mão dele, como se quisesse transmitir segurança. Seu pai, ele é o homem que sua mãe sempre quis esconder. Não é um criminoso comum. Ele é alguém muito mais perigoso. Paulo mal conseguia respirar. Ele estava em uma montanha-russa de emoções. E todas as peças do quebra-cabeça, suas relações, seu passado, tudo estava sendo esquartejado diante de seus olhos. Você está dizendo que eu sou filho de um criminoso? A voz dele mal era um sussurro, enquanto sua realidade se desdobrava em algo que ultrapassava a compreensão. As sirenes aumentavam, o pânico crescia. Então, um último grito cortou o ar. Uma chamada de alguém da polícia. Ele não vai escapar! E Paulo percebeu que tudo o que vivia estava prestes a desmoronar completamente. As verdades que buscara eram mais obscuras do que podia imaginar. Ele olhou para Luciana, um vazio no peito. O que mais ele não sabia sobre sua própria vida? O que mais estava escondido sob as camadas de mentiras? E, acima de tudo, ele estava preparado para enfrentar a verdade? As perguntas dançavam em sua mente, enquanto a tempestade de caos e segredos se acumulava ao seu redor. A partida da verdade estava apenas começando, e Paulo sentiu que um novo capítulo de seu destino estava por se abrir. Mas a que custo? A sala estava em silêncio inquietante, todos os olhos fixos em Luciana. A revelação dela ressoava como um trovão. Alguma coisa pesada pairava no ar. Paulo estava em choque. Seu coração batia descontrolado, como se tivesse sido jogado de um penhasco. Ele não sabia se deveria acreditar. A confusão misturava-se à dor e ao amor que começara a sentir por ela, e tudo parecia girar em torno dele. O que você quis dizer? A pergunta escapuliu entre seus lábios. Uma súplica, um pedido por mais. Era como se sua mente estivesse em um turbilhão de emoções. A verdade estava a poucos passos dele, mas ainda assim tão distante. Ele olhou para a mãe, em busca de respostas, mas seu olhar era um mar de incertezas e arrependimento. Eu não posso acreditar que você seja minha irmã, gritou Beatriz, seu rosto desfigurado pela incredulidade. O próprio chão parecia desmoronar sob eles, e a tensão no ar era palpável, como uma corrente elétrica a zumbir por entre os corpos. Mas antes que Luciana pudesse responder, um barulho ensurdecedor interrompeu a cena. A porta lateral da mansão se arrebentou, e novos rostos entraram. Homens com a farda da polícia. E não era apenas a polícia. Eram figuras conhecidas, ligadas ao submundo, que Paulo não sabia que existia. Todos no chão! Gritou um dos oficiais, e caos se instaurou na sala. Os homens armados invadiram, e a tensão sobre eles cresceu como um monstro faminto. Paulo não teve tempo de reagir. Ele notou que sua mãe estava se afastando, como se quisesse escapar do caos. E então, tudo aconteceu de uma vez. Um tiro foi disparado. O som cortou o ar, um instante de terror que gelou o sangue em suas veias. A mãe de Paulo caíra de joelhos. A expressão no rosto era um misto de dor e choque. Mãe! Ele gritou, a palavra saindo como um lamento. O que estava acontecendo? Uma explosão de adrenalina o atingiu. Ele se lançou em direção a ela,
seus pés se movendo como se quisessem correr para longe daquele pesadelo. Mas antes que pudesse alcançá-la, Luciana agarrou seu braço, os olhos arregalados em um misto de horror e determinação. "Não, você não pode ir!" ela exclamou, e o desespero na voz dela cortou suas chances de agir. E então, em meio ao caos, tudo se acalmou novamente. O silêncio se instalou como uma neblina. Paulo observou a cena em câmera lenta. A mãe estava caída, os olhos cerrados, e por um momento ele achou que o tempo tinha parado. E ali estava Luciana, segurando sua mão, mas o que ela fez a seguir foi um movimento ousado. "Eu não sou apenas sua irmã, Paulo", disse ela, a voz quase inaudível. "Eu sou também a filha dele." A revelação atingiu Paulo como uma bomba. As palavras dela ecoaram em sua mente, cada sílaba uma facada no coração. Ele olhou para ela, a confusão transformando-se em um turbilhão de emoções. Que você quer dizer com isso?" Paulo sussurrou, seu rosto palpitando de incredulidade. "Quem é ele?" Mas antes que ela pudesse responder, alguém gritou lá fora novamente. A polícia estava se aproximando, cercando a mansão. "Ninguém sai!" O estalo da adrenalina voltou a subir. Luciana, agora com lágrimas nos olhos, segurou firme a mão dele, como se quisesse transmitir segurança. Seu pai, ele é o homem que sua mãe sempre quis esconder. Não é um criminoso comum. Ele é alguém muito mais perigoso. Paulo mal conseguia respirar. Ele estava em uma montanha russa de emoções. E todas as peças do quebra-cabeça, suas relações, seu passado, tudo estava sendo esquartejado diante de seus olhos. "Você está dizendo que eu sou filho de um criminoso?" A voz dele mal era um sussurro, enquanto sua realidade se desdobrava em algo que ultrapassava a compreensão. As sirenes aumentavam. O pânico crescia. E então, um último grito cortou o ar. Uma chamada de alguém da polícia. "Ele não vai escapar." E Paulo percebeu que tudo o que vivia estava prestes a desmoronar completamente. As verdades que buscara eram mais obscuras do que podia imaginar. Ele olhou para Luciana, um vazio no peito. O que mais ele não sabia sobre sua própria vida? O que mais estava escondido sob as camadas de mentiras? E acima de tudo, ele estava preparado para enfrentar a verdade? As perguntas dançavam em sua mente, enquanto a tempestade de caos e segredos se acumulava ao seu redor. Nesse momento crítico, a voz do advogado Leandro cortou o silêncio. "Paulo!" ele gritou. A urgência em seu tom vibrava no ar. "A verdade está mais perto do que você imagina." A atenção de todos se voltou para ele, o homem que sempre permaneceu nas sombras. Ele avançou, seus olhos fixos em Paulo. "O que você não sabe é que sua mãe não apenas contrabandeou, mas fez parte de uma organização secreta." As palavras dele pairaram, cortando através da confusão e caindo como uma bomba. "O quê?" A incredulidade cobriu o rosto de todos. Os olhares foram de Paulo para Luciana. A sensação de que o chão estava sumindo sob os pés deles. Leandro continuou, a voz baixa e intensa. "Essa organização tem um histórico de proteger informações valiosas. Sua mãe estava envolvida com uma máfia que não perdoa, e ela se afastou não apenas de você, mas da verdadeira vida que levou antes." As peças começaram a se encaixar, mas não da forma que Paulo esperava. Ele olhou para Luciana, que o fitava, confusa e assustada. "E o que isso significa para nós?" ele perguntou com a voz trêmula, sua mente girando em um turbilhão de revelações. Mas a resposta ficou presa em sua garganta, quando um dos homens armados gritou: "Todos para o chão!" E a voz de uma mulher cortou o ar. Era uma figura conhecida, não uma estranha, mas a melhor amiga de sua mãe. A mesma que sempre tinha estado por perto. "Eu sou uma agente!" ela gritou, atacando o líder da operação antes que ele pudesse alcançar Paulo. O caos se desdobrava novamente, com portas quebrando e gritos a ecoar. A cena se transformou em um frenesi. O que estava acontecendo? O que mais poderia ser revelado? Enquanto tudo corria para o colapso. Paulo e Luciana, agora com a verdade do passado, ameaçando engoli-los vivos.
sabiam que essa noite mudaria suas vidas para sempre, mas de uma maneira que eles nunca poderiam ter imaginado. E enquanto a confusão se intensificava ao redor deles, uma nova verdade surgia, sombria e envolvente. O que mais estava escondido nas sombras, e do outro lado do desconhecido, quem realmente eram. A confusão na sala era palpável. Homens armados, gritos ecoando e sirenes unindo. Paulo estava paralisado, entre o caos e a revelação que mudava tudo. Luciana, sua irmã e agora a conexão com um passado obscuro, o segurava com força. O olhar dela era intenso, uma súplica silenciosa que implorava por compreensão. A mãe de Paulo, caída no chão, parecia perdida. Ele ainda não conseguia processar a enormidade do que ouviu. A palavra criminoso ecoava em sua mente, misturada à revelação de que Luciana era, de fato, sua irmã. "Mãe!" gritou Paulo, desesperado. Ele se agachou ao lado dela, a dor no peito quase insuportável. "O que aconteceu?" Ela abriu os olhos, e a expressão que viu fez seu coração afundar. "A verdade, Paulo. Você precisa entender." A voz dela era fraca, quase um sussurro. Mas antes que pudesse se explicar, um grito cortou o ar. "Nós precisamos de reforços!" gritou um dos oficiais da polícia. As luzes das lanternas piscavam e tudo parecia girar. Paulo sentiu a raiva crescendo, não apenas contra a situação, mas também contra as mentiras que tiveram sua vida emaranhada. O que mais estavam escondendo? "Espera!" Paulo se virou para Luciana, a urgência em sua voz. "O que mais você sabe?" Ela hesitou, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu só soube recentemente. Sua mãe nunca quis que você soubesse quem era realmente seu pai. Ele era parte de algo muito maior e sombrio. E ela fez tudo para nos proteger." A cena estava se desenrolando em uma velocidade frenética. Os homens armados se moviam e, ao mesmo tempo, a revelação balançava no ar, como uma sombra sinistra. Quando as palavras de Luciana acertaram Paulo, ele foi tomado por um misto de medo e compaixão. E naquele instante de tensão, enquanto a polícia começava a invadir, algo inesperado aconteceu. Uma voz familiar gritou. Paulo, era Beatriz, agora prestes a ser arrastada para o caos também. "Não podemos ficar aqui." O olhar de Paulo encontrou o de Luciana. Um entendimento silencioso se formando. "Precisamos sair, agora!" beirou ao desespero. Lá fora as sirenes estavam mais altas. Ele sabia que seus instintos o estavam guiando. Com um movimento rápido, ajudou sua mãe a se levantar, o olhar de Luciana ao seu lado. Eles eram uma equipe, em um momento que parecia surreal. Quando a família se reuniu, um silêncio pesado caiu, quebrado apenas pelos passos apressados dos policiais se aproximando. Paulo olhou para Luciana, um calor subindo pela espinha. "Eu não sei o que vamos encontrar, mas não vamos deixar que essa verdade nos derrube." As palavras dela o preencheram de uma força inesperada. Era como se eles formassem um escudo contra os segredos que ainda estavam por vir. Ele a agarrou, decidido. "Vamos, juntos! Tudo ou nada! Uma chance! Alguma esperança!" No momento em que avançavam, uma força estrondosa explodiu na frente deles, e uma janela se estilhaçou. "Para trás!" gritou um policial, os olhos arregalados. As portas se abriram, mas uma nova verdade estava gritando em sua mente. E se Luciana estiver certa? E se o que estavam prestes a descobrir não fosse o que esperavam? Uma pergunta pairava no ar. Até onde iriam para defender um ao outro? A cena girou rapidamente. Tudo se perdeu em um turbilhão. E Paulo teve certeza de que nenhum caminho de volta existia. E enquanto novos aliados e inimigos se formavam, a única certeza era que tinham que enfrentar juntos, ou desmoronar. Na verdade, a resposta estava guardada nas sombras de seu passado, e a jornada apenas começava. E agora, se você ficou até aqui,
chegou a hora de agir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão te surpreender. É agora ou nunca. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você apoia nosso trabalho. Vamos lá, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.